Quero fazer hoje a leitura do texto da Palavra de Deus de Efésios, capítulo 6, dos versículos de 10 a 13, para uma melhor compreensão, e queremos nos deter nesta noite nos versículos 14 e 15. Texto de Efésios, capítulo 6, de 10 a 13, para nossa melhor compreensão, e vamos nos deter nos versículos 14 e 15. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6, de 10 a 13: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu chamo a atenção, então, para os versículos 14 e 15. A palavra de Deus nos diz, então: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós queremos, irmãos, trazer esse texto numa realidade que nós estamos caminhando para terminar a exposição que temos feito já há meses no texto de Efésios, no livro, na epístola de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele vai então fazer as suas considerações finais neste capítulo 6. Ele tratou nesta epístola aos Efésios, no capítulo 1, do seu plano e da ação de Deus, conforme o seu propósito e para a sua glória, de nos salvar. Ele tratou no capítulo 2 da nossa condição de sermos pecadores, caídos, filhos da ira, mortos nos nossos delitos e pecados. Nesse mesmo capítulo 2, em que ele trata sobre a nossa condição de caídos, de filhos da ira, de mortos nos nossos pecados, Paulo também apresenta a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele fala da graça de Deus por meio de Jesus. Ele fala no capítulo 2, versículo 10, da nova criação de Deus, que é cada cristão, cada um que segue ao Senhor Jesus Cristo e foi alvo e é alcançado por sua graça. Paulo fala desta obra através da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja de Jesus, que pela cruz, esta igreja, por meio da ação do Espírito Santo, é Jesus quem une judeus e gentios, dois grupos que se rivalizavam, dois grupos que sequer comiam juntos, ou andavam juntos, ou faziam programações ou trabalhos juntos, agora estavam unidos por meio da cruz de Jesus, por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 de Efésios, Paulo então fala do Evangelho glorioso, da mensagem de boas novas, esta mensagem gloriosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas notícias. E então Paulo vai falar que o plano de Deus é que o Senhor Jesus Cristo ele seja glorificado, e que é o plano dele que tudo isso seja através da igreja, é pela igreja. Paulo vai falar então no capítulo 3, os versículos 10, 20 e 21. É para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades, não só do mundo terreno, mas também dos poderes espirituais. Paulo vai falar também no capítulo 4 da vocação dos cristãos, dos dons espirituais que foram dados ao corpo de Cristo, para a edificação do corpo, para que a igreja cumpra o plano que Deus estabeleceu desde a eternidade. Não é por nossa força, mas é pela capacitação do Espírito de Deus, é pelos dons que são concedidos através do Espírito Santo. Então Paulo vai terminar o capítulo 4 chamando a igreja, os cristãos, os discípulos, a sua responsabilidade de santidade, e vai começar o capítulo 5 falando também sobre esta santidade conforme o plano de Deus. É pela santidade, pela obra de santificação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós vamos refletir o Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. Nós vamos estar refletindo a imagem dele, à medida que esta imagem vai sendo trabalhada nos nossos corações. E Paulo vai tratar de forma prática do que é que a igreja deve e o que é que a igreja, como cristãos, como pessoas, indivíduos, o que é que nós como cristãos devemos e o que é que nós não devemos fazer.
O que é que a igreja deve fazer, o que é que a igreja não deve fazer ou mesmo ser. E Paulo então vai terminar este capítulo 5 falando das relações no lar cristão. A proposta de santificação, o plano de Deus, Deus tem valores para as nossas vidas, e isso passa também por uma reformulação do nosso lar, o trabalhar de Deus no nosso lar. E então Paulo vai falar no capítulo 5, começando pela relação do casal, o homem e a mulher, segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. E é algo tão glorioso que Paulo vai comparar esse homem e a mulher à relação do Senhor Jesus Cristo como noivo e a igreja como noivo. Paulo então inicia o capítulo 6 falando sobre, dando continuidade a essa questão do lar cristão. Paulo vai falar sobre a relação pais e filhos, como deve ser essa relação, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. E vai tratar também de trabalhadores e de empregadores, porque era muito comum naquela época você ter então famílias que tinham servos, algumas até tinham escravos mesmo, mas outras que tinham servos que eram remunerados, que eram pagos, que trabalhavam nos seus lares. Paulo então tinha consciência de que sempre o plano de Deus sempre teve tentativa de sabotagem. Daí porque Paulo termina esta epístola e vai terminar este capítulo 6, o último capítulo de Efésios, alertando para uma batalha, para um combate. A nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne e sangue. E desta forma nós queremos aplicar a vida da igreja, as nossas vidas, as nossas famílias. A nossa luta não é contra os nossos irmãos em Cristo. A nossa luta não é entre nós como igreja. A nossa luta não é contra os nossos parentes. Não é o esposo lutando contra a esposa contra o esposo, os pais contra os filhos, filhos contra pais. Não, essa não é a nossa luta. A nossa luta não é entre ministérios na igreja. A nossa luta não é entre pequenos grupos. A nossa luta não é entre grupos de oração nos lares, entre oficiais da igreja. Não, de forma alguma. Paulo vai alertar enfaticamente que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, diz Paulo, ela é travada no nível espiritual. A nossa luta, a nossa batalha, o nosso combate é espiritual. Paulo diz que a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, que agem na humanidade, que agem neste mundo caído. E Paulo então se preocupa em alertar a igreja. A nossa luta, como diz Paulo, não é entre vocês como irmãos, mas é contra aquele que luta contra a igreja. Por isso é que nós precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder, como diz Paulo no versículo 10. Por isso, diz Paulo, nós precisamos nos revestir da armadura dele, da armadura de Deus, como está nos versículos 11 e 13. E é pensando nessa armadura que nós então tentamos nos colocar no lugar de Paulo. Pode ser que Paulo tenha tido esta ideia da armadura e a forma de ilustrar, lógico que inspirado pelo Espírito Santo, mas ele pode ter tido esta ideia olhando para, quem sabe, o soldado, a quem o prisioneiro domiciliar ficava acorrentado. E é interessante porque esses soldados, essa corrente ficava acorrentado, era 24 horas. Havia turnos de soldados e eles iam trocando, mas o prisioneiro não podia ficar livre, não podia ficar solto. Os soldados romanos então podiam estar sendo então a figura que Paulo então pega para poder ver a armadura e então ilustrar algumas verdades importantes desta armadura de Deus para as nossas vidas. Se não for isso, Paulo naturalmente, como um cidadão romano, nascido no meio do judaísmo e descendência judaica por parte de sua mãe, Paulo também foi acostumado a ver os soldados saindo para a batalha, voltando, fazendo incursões no meio das cidades. Era muito comum para aquela época as pessoas verem os soldados romanos. Então aquela figura, aquelas ideias referentes à armadura dos soldados era algo muito presente na mente daquelas pessoas naquela época. E é nesse contexto que nós queremos trazer aquilo que Paulo coloca. Paulo olha
possivelmente, ou lembra-se dessa armadura dos soldados romanos e usa essa armadura como ilustração de valores e ensinamentos de Deus para nós combatermos e nós vencermos o mal. Um soldado, ele não iria a um campo de batalha de peito aberto, não um soldado romano, porque ele sabia que ele seria um alvo fácil. E é interessante porque as peças, como estão colocadas aqui, como Paulo coloca, estudiosos apontam que as peças estão na ordem que os soldados seguiam para vestirem-se dessa armadura, da armadura que eles estariam usando em batalha. A ordem que Paulo usa aqui das peças era a ordem através da qual os soldados então vestiam toda esta armadura. Neste sentido é que nós queremos lembrar que um cristão, ele segue a sua vida confiado na armadura de Deus. Este é um desafio para nós. Este é um desafio porque a nossa luta é diária. A nossa luta é segunda após segunda, é a cada minuto, é a cada hora, é a cada dia. A nossa luta não termina e ela não terminará até que o Senhor volte. Então nós precisamos estar vestidos, e esta é a preocupação de Paulo, é que nós estejamos vestidos da armadura de Deus. E é nesse contexto que eu queria pensar com você sobre este tema: a armadura de Deus para vencermos o mal. A armadura de Deus para vencermos o mal. Quando Paulo fala desta armadura, ele nos apresenta algumas peças desta armadura. Eu gostaria de hoje tratar sobre 3 peças que estão mencionadas aqui nos versículos 14 e 15. Quais são estas peças? A armadura de Deus para vencermos o mal, ela requer, em primeiro lugar, o cinto da verdade. Paulo cita aqui no versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É o início do versículo 14. O cinto, o cinturão, é o que segurava as outras partes da armadura juntas. O cinto era fundamental para o soldado romano. Na verdade, o cinturão não fazia parte das peças da armadura, mas Paulo usa aqui o cinto, porque o cinto era essencial para não deixar as roupas debaixo da armadura, as roupas do soldado, não deixar essas roupas frouxas, soltas, porque isso atrapalharia o soldado nas suas incursões militares, nos seus deslocamentos militares. Isso atrapalharia o soldado. O cinto tinha que estar muito bem ajustado para dar segurança ao soldado e dar firmeza nos movimentos que os soldados teriam. Paulo então fala que este cinto, aquilo que nos dá segurança, é a verdade. Paulo diz que o cristão precisa andar amarrado, sustentado pela verdade. Ele vai ter firmeza nos seus movimentos, ele vai ter segurança quando ele andar na verdade. E com verdade aqui, Paulo quer tratar da integridade, da sinceridade. Nós não podemos vencer o nosso inimigo vivendo na mentira. Não podemos vencer o nosso inimigo vivendo na mentira. João capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Como é que você pode combatê-lo vivendo então na mentira? Como é que você vai vencer Satanás, que é o pai da mentira, se você usa da mentira? Nós temos na Bíblia exemplos de mentira, ou exemplos de falta de integridade e as suas consequências trágicas. Se nós olharmos a história do rei Davi, é um grande exemplo de mentira e de falta de integridade, de falta de fidelidade, falta de transparência, de falta de verdade. Davi, o rei Davi, que foi chamado na Bíblia segundo o coração de Deus, e nós não estamos tirando o valor dele. Davi teve momentos muito amargos no meio da sua família, momentos muito difíceis, não só em relação à sua família, mas também em relação à nação de Israel, nação sobre a qual ele reinou, ele foi rei e era extremamente respeitado. Davi, como nós sabemos, se envolve com Batseba,
Batseba, que não era sua esposa, ela engravida e manda avisar o rei. E o que faz o rei? Davi vai e manda então chamar Urias, o esposo de Batseba. E então ele pede notícias do exército, e Urias, como um dos seus soldados de confiança, dos seus oficiais de confiança, e não era um soldado raso, Urias vai então e dá notícias do exército. Mas tudo aquilo era uma trama de Davi. Davi então agradece e o despede, e diz que então ele poderia dormir aquela noite em casa, e no dia seguinte então voltar ao campo de batalha. Tudo estava tramado no coração de Davi. Davi queria que ele voltasse para casa, para que as pessoas vendo Urias em casa, depois que a gravidez de Batseba se tornasse pública, as pessoas então dissessem: não, mas Urias esteve em casa. Naturalmente ele se relacionou com sua esposa e voltou para o campo de batalha. Mas Urias foi que demonstrou a integridade. Ele se questionou, porque ele disse: como é que eu posso ir para casa quando o exército está em batalha? E o que fez então Urias? Urias dormiu nas escadarias do palácio do rei Davi. O povo passava de noite e via que Urias não tinha ido para casa. No dia seguinte, então, estava a prova. Ele não havia ido para casa. E o que então fez Davi? Davi então faz uma carta para Joabe, sela esta carta e envia nas mãos de Urias. Era a carta determinando a morte de Urias. Joabe abre esta carta e lá está a orientação, para que então Joabe, comandante do exército de Davi, colocasse Urias no pior lugar do campo de batalha e recuasse o exército e deixasse que Urias viesse a falecer. Depois então Davi recebe a notícia. Joabe então comunica: Urias está morto, perdemos alguns soldados. Não só foi Urias que pagou por sua vida, não só foi Urias que morreu, mas outros soldados que estavam mais próximos a Urias vieram então a falecer. Parecia que tudo estava resolvido, mas não. Deus haveria de cobrar caro de Davi. Davi não agiu com integridade. Davi não foi íntegro nestas suas ações. E Deus cobrou de Davi. Deus cobrou de Davi. Nós temos outro exemplo que está lá em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira. Um exemplo de falta de integridade, de falta de verdade, de falta de sinceridade. Quando então a Bíblia diz, no capítulo 4, versículos 36 e 37, falam que Barnabé vendeu o campo e pegou todo o dinheiro e deu à igreja. Ele o fez de livre e espontânea vontade. Não havia nenhuma obrigação, não havia nenhuma campanha. Ele vai lá e doa o valor daquele terreno. Naturalmente, aquela notícia, ela se espalhou. E Ananias e Safira, muito provavelmente, também tomaram conhecimento disso. Barnabé era uma pessoa muito querida na igreja, era uma pessoa muito respeitada, e de coração muito sincero, ele fez aquilo com muito amor, naturalmente não para aparecer. Nós vemos como era um homem de encorajamento, de encorajar as pessoas, de ajudar, um homem de um coração misericordioso. E então ele ajuda aquelas pessoas, ele ajuda a cristãos, ofertando todo o valor do campo à igreja, para que a igreja então administrasse. Ananias e Safira também vendem um terreno, vendem um campo. E o que eles fazem? Eles combinam entre eles para dar parte do dinheiro, para que a igreja então pensasse que aquela parte do dinheiro era o valor total. E então depois eles são confrontados, Ananias e Safira. Eles são confrontados por Pedro separadamente, porque Pedro então é alertado pelo Espírito Santo. É revelado a Pedro que eles estavam mentindo, e então Pedro os confronta, e Pedro então lembra a eles. Pedro lembra a Ananias: como pois aceitastes, como é que você aceitou, colocou isso no seu coração? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Mentindo ao Espírito de Deus, você estava mentindo ao próprio Deus. E Deus então ali tira a vida de Ananias. Horas depois, tira a vida da sua esposa, que confirmou então que aquele era de fato o valor, quando não era. Foi a mentira, e a mentira gerou a morte. Sei que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos lutar pela perfeição e brigar pela perfeição. Quantas derrotas nós amargamos
por não andar com a verdade. Quantas derrotas na família, quantas derrotas na igreja, quantas derrotas no trabalho, nós vamos amargando derrota após derrota, quando nós não andamos e nós não seguimos a verdade. É difícil, é a luta que precisamos ter de falar a verdade, por mais difícil que seja. Se não for para falar a verdade, é melhor se calar, para não dar lugar ao diabo. Paulo então nos desafia. A armadura de Deus para vencermos o mal requer que nós estejamos amarrados pelo cinto da verdade. Então esta seria em tese uma primeira peça. Mas há uma segunda peça colocada por Paulo. A armadura de Deus para vencermos o mal requer vestirmos a couraça da justiça. No versículo 14, Paulo diz: não só estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, mas também Paulo diz: e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, ela era feita de metal. Ela cobria o soldado do pescoço até ao peito e, às vezes, em alguns casos, até a cintura, e alguns outros acham que determinadas couraças chegavam até a cobrir, até próximo do joelho, para então proteger as coxas, as pernas dos soldados. Mas o que é interessante também é que essa couraça não era só frontal, ela também era uma couraça não só pela frente, mas também por trás, para proteger as costas do soldado romano. No capítulo 3 de Romanos, Paulo então fala do nosso pecado. E Paulo fala então de que nós fomos justificados, nós fomos feitos, nós fomos tornados justos por conta da justiça de Jesus. Ele pagou pelo nosso pecado. É por meio dele que nós somos então perdoados e justificados. E a Bíblia diz mais no capítulo 3, que o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça. Mas aqui em Efésios, Paulo vem então nos trazer a lembrança e vem fortalecer o conceito de que não é só a justiça de Deus que é imputada ao nosso coração, até porque isso é um ato jurídico. Deus é o juiz e é Jesus quem morre por nós, quem paga pelo nosso pecado. Então esse juiz não tem mais o que cobrar daqueles por quem Cristo morreu. O preço já foi pago. Mas de fato Paulo aqui, ele quer nos lembrar que Deus requer a nossa justiça. A nossa justiça de nós como seres humanos, como cristãos, no sentido da retidão de nossa vida, do cumprimento da lei, da palavra, da vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, Deus quer que nós andemos em retidão segundo a sua palavra. Deus quer que nós cumpramos a sua palavra. E a isso então a Bíblia vem chamar de justiça, a justiça que nós precisamos praticar. Nós recebemos a justiça de Deus, o perdão de Deus, mas não para voltarmos e vivermos no pecado. Recebemos a justiça de Deus para vivermos em santidade, em retidão, em justiça, em integridade diante de Deus. Esse é o desafio para as nossas vidas. Justiça aqui é retidão moral, é uma vida devota e santa, é uma vida digna, conforme o chamado que nós recebemos. Paulo fala, se você abrir em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai nos dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados a andar de modo digno, de modo justo, em retidão, cumprindo aquilo que Deus requer das nossas vidas. É isso que Paulo nos chama. Fora desta vida, fora de tal vida de retidão, de justiça, de buscar fazer e cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, fora de tal vida, o soldado cristão não suportará e não resistirá às acusações do diabo. Nós precisamos andar em justiça, nós precisamos andar em retidão, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. É muito triste quando nós escutamos pessoas falarem
e dizerem: se é para viver como aquele cristão, como tal e qual cristão, eu prefiro não ser cristão. Isso significa que este cristão não está andando em retidão, não está andando em justiça, não está andando segundo a palavra e a vontade de Deus. O soldado, ele precisa se proteger, porque senão os dardos inflamados do maligno vão atingir este soldado cristão, que não está se revestindo da couraça da justiça. Mas há então uma última peça que nós precisamos então vestir. A armadura de Deus para vencermos o mal requer o cinto da verdade. A armadura de Deus para vencermos o mal requer a couraça da justiça. Mas em terceiro e último lugar, a armadura de Deus para vencermos o mal requer o calçado do Evangelho, como está no versículo 15 do capítulo 6. Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A armadura de Deus para vencermos o mal requer o calçado do Evangelho. Os soldados romanos, eles usavam sandálias bem amarradas nos seus tornozelos, que tinham essas sandálias cravos na sola para dar segurança, para que o soldado não viesse a escorregar, e desse também não só segurança, mas desse também agilidade, ou seja, prontidão. O soldado precisava estar pronto, precisava estar firme, ele precisava se deslocar na sua caminhada, em alguns momentos ele precisava correr, e para isso ele não poderia escorregar. Então, segurança e agilidade o soldado precisava ter. Há na história da humanidade registros de como o calçado para os soldados, como o calçado fez diferença, como o calçado foi um dos fatores de sucesso nas conquistas do general romano Júlio César e também de Alexandre o Grande. Muitas vezes os seus exércitos surpreenderam inimigos, por eles calçados terem a condição de percorrerem rapidamente grandes distâncias e em pouco tempo chegarem e cercarem os seus inimigos. Quando os inimigos mal esperavam, pensavam que eles ainda iriam levar dias para chegarem, quando menos esperavam, sem estarem prontos, eram então agora sucumbidos e vencidos pelos exércitos do general romano Júlio César e também pelo exército de Alexandre o Grande. Não dava tempo do inimigo se preparar. Mas por quê? Porque os soldados estavam bem calçados. Isso dava agilidade e firmeza no deslocamento do exército. O Evangelho é que nos dá essa firmeza. O Evangelho é que nos dá essa agilidade. O Evangelho é que nos dá a prontidão. É o Evangelho que nos dá essa firmeza e segurança para que nós possamos andar. E a Bíblia diz então, o termo Evangelho significa boas novas, boas notícias. E a Bíblia então chama esse Evangelho de o Evangelho da paz. Porque são essas boas notícias do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, do perdão dele na cruz do Calvário. São essas boas notícias, o Evangelho da paz, paz com Deus, paz com o nosso próximo, uns com os outros. E isso nos dá firmeza, isso nos dá segurança diante das aflições, diante das dificuldades. O próprio Jesus, são registradas as suas palavras, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus, preparando o coração dos seus discípulos, ele diz: estas coisas vos tenho dito, lá em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então vem dizer: olha, há paz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Há paz, existe paz no Senhor Jesus, e Ele preparou os seus discípulos. Como eu e você, nós precisamos deste Evangelho da paz, e esta paz é tão importante que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, na epístola que nós temos então estudado. Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. Paulo fala sobre esta paz.
E Paulo então fala sobre Jesus, dizendo: mas agora, Efésios 2, a partir do versículo 13, Paulo diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E se referindo a Cristo, Paulo vai dizer: porque Ele, ou seja, Jesus, no versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E no versículo 17, Paulo diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo vai então falar pelo menos 4 vezes, ele vai usar o termo paz. Paulo vai dizer no versículo 14: Jesus é a nossa paz. Paulo vai dizer no versículo 15: Jesus fez a paz entre judeus e gentios, na hora que apresentou estes ao próprio Deus. Jesus vai dizer no versículo 17 que ele evangelizou paz, ou seja, ele noticiou e trouxe a boa notícia de paz aos de perto, ou seja, aos judeus, e aos de longe, aos que estavam longe, aos gentios, que não estavam pactuados, não estavam ali desfrutando das bênçãos da promessa de Deus, estavam distantes, mas agora estavam sendo aproximados por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. Paulo então diz que os cristãos são embaixadores do Evangelho da paz, ou seja, a igreja, ela precisa entender que ela é a embaixada do Evangelho da paz. Se nós tivéssemos uma embaixada e tivéssemos, quem sabe, que tem um título lá fora, nós deveríamos ter, quem sabe, embaixada do Evangelho da paz. Nós somos embaixadores, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 18 a 20. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, Paulo nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando nós olhamos para uma embaixada que está em outro país, ela assim o faz porque ela está representando o seu país. Ela está em outro país, uma embaixada brasileira. Nós temos embaixadas em tantos países. O que é que esta embaixada está ali fazendo? Ela está representando o nosso país. Ela está ali para defender os interesses dos cidadãos brasileiros que moram nesses outros países. Mas ela também está, e muitas vezes ela é cobrada nisto, ela também está ali para responder e falar o que pensa, o que defende, o que faz o governo brasileiro. Ela está ali representando o país. Assim também Paulo diz: nós somos embaixadores de Deus, como se Deus, por nosso intermédio, exortasse aos homens. É por meio da igreja que o Senhor exorta o ser humano, a que ele se volte para Deus, a que ele busque a Deus, a que ele consagre a sua vida a Deus, a que ele seja reconciliado por meio da cruz. Por isso, a igreja é a embaixada do Evangelho, das boas notícias, da paz com Deus e da paz com os homens. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo traz paz para firmar os nossos passos,
para nós não vivermos escorregando a cada caminhada, caindo de pecado em pecado. Não. O Evangelho vem, e este calçado vem para dar firmeza ao soldado. Para dar firmeza, vem o Evangelho para dar firmeza ao coração do cristão. Mas o Evangelho do Senhor Jesus também traz paz no sentido de prontidão para pregarmos a outras pessoas. É quando conhecemos o Evangelho, quando conhecemos as boas notícias, de que Deus, por meio de Jesus, perdoa os nossos pecados. Isso nos dá paz, isso nos prepara para que a gente saiba que mensagem nós precisamos levar, do amor de Deus, que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que é crendo no Senhor Jesus Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados. É Ele que estende a nós o perdão, para que nós possamos então ser reconciliados com Deus e possamos ser abençoados por este mesmo Deus. A palavra de Deus ainda nos diz, lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. A palavra de Deus nos diz o profeta Isaías 52, versículo 7: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O profeta, irmãos, está aqui dizendo que são formosos os pés que estão sobre os montes. Formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Este é o sentido e significado da palavra evangelho. Boas novas, boas notícias, que faz ouvir, diz o profeta Isaías, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. É isso que ele está falando, é isso que o profeta está dizendo. É que os pés daqueles que anunciam, ou seja, que a pessoa que anuncia o Evangelho, que pelos montes, ou seja, por todos os lugares, até pelos lugares mais difíceis, como eram os montes, mais longínquos, como muitas vezes eram os montes, em todos os lugares são formosos os pés daquele que anuncia as boas novas, aquele que fala de boas novas, de boas notícias. Que boas notícias? De paz. As boas notícias da paz que nós podemos ter com Deus, as boas notícias da salvação, essa paz, esse perdão, esse amor que o Senhor nos tem. Por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades para evangelizar. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade para levarmos as boas novas. Nós somos calçados com o Evangelho da paz, não só para termos segurança e firmeza, não só para nós, mas a ideia é esse soldado que está calçado, que tem as sandálias, o calçado que dá firmeza, que tem então os cravos que firmam os seus pés e dá firmeza a todo o seu corpo. Assim o Evangelho, esse Evangelho precisa ser levado para outras pessoas. É nesta firmeza que nós podemos prosseguir, é nessa firmeza que nós podemos, como soldados, nos deslocar e proclamar, e falar, e pregar o Evangelho. Por isso, aproveite as oportunidades. Aproveite, como nós tivemos aí os 6 domingos da família, onde nós tivemos aquele livreto cada dia, com mensagens, e quem sabe você presenteou alguém, você estava estendendo uma literatura para abençoar vidas, para levar mensagem de paz, de salvação. Aproveite as ações sociais dos ministérios da igreja. Aproveite então os congressos que os diversos grupos e ministérios fazem. Aproveite o encontro de casais com Cristo. Aproveite os cultos que a igreja tem. Aproveite também de modo a evangelizar pessoalmente. Quantas pessoas que chegam a nós e precisam ouvir a mensagem do Evangelho da paz. Então perceba bem, nós estamos no campo de batalha, nós não estamos no parque de diversões, e nós precisamos nos revestir, nos vestir com a armadura que Deus nos fornece. Por isso eu quero terminar lembrando a você,
armadura de Deus para vencermos o mal passa pelo cinto da verdade, que amarra todas as coisas, que nos dá a segurança, a verdade, a integridade, a sinceridade. A armadura de Deus para vencermos o mal passa pela couraça da justiça. Precisamos ser retos, íntegros, honestos, precisamos fazer a coisa certa. A armadura de Deus para vencermos o mal requer também que nós estejamos calçados com o Evangelho da paz. Nós precisamos das sandálias, do calçado do Evangelho da paz. A nossa oração é que a verdade, a justiça e as boas novas de paz possam encher o nosso coração. É com o início dessa armadura que nós precisamos então nos firmar, começar nos vestindo e nos revestindo desses valores: verdade, justiça e o Evangelho, as boas novas de paz. E nós então teremos outras 3 peças no próximo domingo, assim Deus nos permite. Mas precisamos inicialmente começar nos revestindo então destas peças desta armadura: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do Evangelho da paz. Que o Senhor Deus, pois, assim nos abençoe. Amém.